Olá, primeiro ano do Colégio Master, eu sou Daniel Ferreira, sou professor de Física. E nessa aula de hoje a gente vai corrigir os exercícios da frente A06 do livro, a respeito de movimentos uniformemente variados, os movies 1 e 2. Isso é, mais uma vez, frente A06. Vamos à nossa aula, então. Os exercícios estão na página, de novo, frente A06, página 119. A gente foram marcados, melhor dizendo, o 01, 02, 03, 04 e o 07. É o que eu vou corrigir nessa aula de hoje, tá bom? Então, a primeira questão diz assim, uma questão da UFPS de Pernambuco. Uma partícula desloca-se ao longo de uma linha reta horizontal, conforme ilustra a figura abaixo, cuja posição instantânea é dada pela função horária. A função horária me dá a equação de posição, tá bom? Ela te dá a posição do objeto para determinados tempos. Ele diz que a posição x da partícula em função do tempo é igual a 1 mais 4 vezes t mais 3t ao quadrado. Essa é a equação do sorvete, tá bom? Posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Continuando aqui, em que a posição x está em metro e o tempo está em segundos. Então, isso aqui está no Sistema Internacional de Unidades. A velocidade instantânea e a aceleração da partícula no instante t igual a 2 segundos serão, respectivamente. Então, você tem que calcular a velocidade instantânea e a aceleração no instante t igual a 2 segundos. É isso que o problema quer. Vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Está aqui minha letra, para vocês não perderem o hábito com ela, né? E a intimidade. Então, primeira coisa, toma nota dos dados. O que você sabe? Você sabe a função horária da posição daquela partícula, tá bom? E ela descreve um move, por isso que a equação é desse tipo e não é equação de sorvete normal. S é igual a S0 mais VT mais sim, um S igual a S0 mais V0T mais um meio de AT quadrado, que é basicamente isso aqui, tá bom? Escrito para esse caso particular. Então, o que o problema quer, novamente, a velocidade instantânea quando t for igual a 2 segundos e a aceleração quando t for igual a 2 segundos. Certo? O que eu já posso concluir olhando só para a equação? Se você se lembrar da equação de sorvetão, você vai ver que V0 é o termo que fica na frente do t, tá bom? Então, a velocidade inicial vale 4 metros por segundo. E esse 3 que está na frente do t quadrado, se você multiplicar por 2, você vai obter a aceleração, porque o termo que fica ali na frente está dividido por 2. Então, se eu multiplico por 2, eu obtenho a aceleração que está na frente do t quadrado. Então, a aceleração inicial da bolinha lá, da partícula, é de 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Como é que a gente calcula a velocidade instantânea? Vamos pela equação da velocidade, equação horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Então, a equação horária da velocidade é velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Brincam que é assim, ó, vi a avó atrás do toco. Você pode usar isso aí se você quiser. Sempre se lembrar da equação. Beleza, basta substituir os dados. Você tem, portanto, a velocidade inicial está ali, 4, e você tem a aceleração, 6,0. Multiplica por 2, que é o tempo que ele pediu, então t igual a 2, e resolve. Primeiro multiplicação, depois soma. 6 vezes 2, 12. 12 mais 4, tá aqui colocado, 12 mais 4, 16 metros por segundo, tá bom? Só que ele quer que você calcule também quanto vale a aceleração. O detalhe é que, como se trata de um movimento uniformemente, a palavra variado, a aceleração é constante. Então, a aceleração vai ser justamente essa aqui, ó. Mas eu fiz o cálculo para vocês terem certeza. O que é a aceleração? Variação da velocidade com o tempo. Então, o que você vai pegar? Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. A velocidade no instante t igual a 2 segundos, que é até onde eu estou considerando, é de 16 metros por segundo. Você calculou aqui. E a velocidade inicial é de 4 metros por segundo. O tempo final para o qual eu estou calculando é 2 segundos. E eu estou supondo que eu comecei a contar a partir da velocidade inicial. Então, lá é zero. T igual a zero. Então, por isso que está de menos zero aqui. Então, 16 menos 4, 12. 2 menos 0 é 2. 12 dividido por 2, 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a opção correta, letra D. Tá bom?
Vamos para frente. Questão de número 2. Questão da UCB do Distrito Federal. Diz assim: o motorista está viajando de Brasília para o Rio de Janeiro de carro pela rodovia BR-040. Em certo trecho da estrada, o motorista percebe um veículo quebrado no acostamento e decide que auxiliará os ocupantes desse veículo. Para tanto, o motorista freia o seu carro até parar, com uma desaceleração de intensidade de 6 metros por segundo ao quadrado. Está aí duas informações importantes: o valor dessa desaceleração e a primeira informação importante é que se trata de uma desaceleração, tá bom? Portanto, você vai ter um movimento chamado movimento retardado ou movimento de desaceleração. Ponto. Considerando essa situação hipotética, qual a distância em metros de parada do carro se sua velocidade inicial era de 180 km por hora? Beleza. Então, a gente quer saber, considerando qual a distância em metros de parada do carro. Quer saber o quanto o carro percorreu durante a frenagem, o processo de frenagem, tá bom? E redução da velocidade. Essa aqui sai por uma das pelo menos 4 equações do MOVE. Então, MOVE, você pode escrever uma equação do MOVE para o espaço, que é o sorvetão. Você pode escrever uma equação para velocidade, uma para aceleração, e outra é a equação de Torricelli, que a gente vai utilizar aqui, que diz que a velocidade é uma equação que você utiliza quando você não tem tempo. Perceba que aqui foi te dado uma aceleração e uma velocidade, e pede espaço, e não te deram tempo. Então, sempre que você não tiver tempo, você vai usar Torricelli, quase sempre, tá bom? Então, primeiro, toma nota dos dados. Aceleração 6 metros por segundo ao quadrado, velocidade inicial 108 km por hora. Tem que converter para metro por segundo. Como é que faz isso? Divide por 3,6. Isso a gente já viu lá no começo do ano, do primeiro bimestre. Se você dividir 108 por 3,6, você vai ver que vai dar 30 metros por segundo. Beleza, basta fazer a conta. Você quer descobrir a distância que o bloco percorreu, tá bom? Durante esse processo de frenagem. Então, como é que você vai fazer? Quando o carro parar, todo mundo concorda que o carro está andando e ele está frente, está diminuindo a velocidade, está diminuindo a velocidade. Quando o carro parar, ele vai parar de percorrer essa distância. Aí é onde você vai medir. Para você medir essa distância, você vai afirmar que a velocidade final é zero, porque o carro parou. Então, velocidade final é igual a zero, sobra só esse termo da equação. Como aqui vai ser zero, eu vou passar esse termo V0 para o outro lado. Ele está positivo, passa negativo, que foi o que eu fiz aqui. Ficou então que menos V0 ao quadrado é igual a menos 2 a delta a 2 vezes a distância. Tudo bem? Então, isso implica que a distância vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. Tá bom? Basta passar. É assim, ó. Passei esse termo dividindo lá. 2 vezes A passou dividindo, menos 2 vezes A, menos divididos por menos é mais. Então, ficou V0 ao quadrado dividido por 2A. Onde a aceleração é 6, tá ali, e a velocidade inicial, 30. Então, 30 ao quadrado, 900, 2 vezes 6, 12. 900 dividido por 12, 75. Tá? A distância percorrida pelo carro durante esse processo de desaceleração é de 75 metros. Tá bom? Questão de número 3. Diz assim. O trem de passageiros da estrada de ferro Vitória Minas, tem essa sigla aqui, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando a nova tecnologia de frenagem, a eletrônica, tá bom? Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, quase metade, o que proporciona a redução do tempo de viagem, né? Nem que seja uma fração de tempo, mas reduz. Ponto. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois
e antes da adoção da tecnologia. Então, vamos calcular essa diferença. Como é que faz esse tipo de coisa? Então, você vai ter que calcular as acelerações, ou melhor, os processos de desaceleração, tanto no caso antigo, quando o trem não tinha essa tecnologia de frenagem, quando ele passou a ter essa tecnologia de frenagem, tá bom? Vai ficar assim, ó. Toma os dados primeiro, então você vai ter que velocidade inicial, que é 72 km por hora, que é a velocidade do trem, você vai ter que converter para metro por segundo, divide por 3,6, tá bom? Por que divide por 3,6 como revisão? Porque aqui vai virar 1000, né? Porque quilômetro, cada quilômetro tem 1000 metros, então você multiplica 72 por 1000, e cada hora tem 3.600 segundos. Você vai dividir por 3.600. 1000 dividido por 3.600. Se você simplifica isso, fica 3,6. É a mesma coisa de dividir 72 por 3,6. Beleza. Segunda informação, as outras duas informações que você tem no problema é que a distância que o trem percorre durante a frenagem no primeiro caso, antes de trocar pelo sistema eletrônico, é 400 metros. E depois que ele usa o sistema eletrônico, 250 metros. Tá bom? O que a gente vai usar para resolver esse problema? Como eu tenho as velocidades iniciais para descobrir a aceleração, e eu tenho distância e velocidades iniciais, a gente vai usar a equação de Torricelli, igualzinho ao problema anterior. A equação de Torricelli diz assim, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado a menos 2 vezes a vezes ΔS. Por que tem um menos aqui? Ó? Ali apareceu um menos também, eu não comentei. Esse menos aqui não vem diretamente, a equação de Torricelli vem com mais, tá bom? Eu coloquei menos, eu devia ter falado aqui, pelo fato de se tratar de um processo de desaceleração, tá bom? Então, sempre que houver uma desaceleração, o A é negativo. Portanto, aqui na equação de Torricelli você vai colocar um menos. Lembre-se sempre disso. Então, no caso 1, que é o caso do trem percorrer 400 metros, vai ficar assim, ó. A velocidade final do trem é zero, porque ele vai parar, ele vai freando, freando e para. Então, a velocidade final é zero. Sobra essa parte aqui. Então, o que você vai fazer foi exatamente o que eu fiz no anterior. Passa esse para o outro lado, ele passa negativo. Passo 2. Lembra que eu quero, nesse caso, encontrar o A, né? Então, 2 ΔS1 passa dividindo, foi o que fez aqui. E vai ficar menos dividido por menos, que é mais. Por isso que ficou positivo. Então, vai ficar V0 ao quadrado, que você tem ali, dividido por 2 vezes a distância 1. O ΔS1, que eu chamei de 400 metros aqui. Beleza? Então, basta substituir 20 ao quadrado, 2 vezes 400. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. 2 vezes 400 dá 800. Corta 0 com 0. 4 dividido por 8 dá meio. Tá bom? Pode escrever assim. Então, você sabe que a desaceleração do trem, no caso antigo, é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver qual vai ser a desaceleração no caso 2, usando a tecnologia. Então, eu vou pegar essa mesma equação aqui, faz aquele mesmo processo e vai obter isso aqui. A aceleração 2 vai ser a velocidade inicial, que é a mesma, dividido por 2 vezes a distância 2, que é essa aqui agora. Vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado, 20 ao quadrado dá 400, dividido por 2 vezes 250. 2 vezes 250, 500. Corta, corta. 4 dividido por 5, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Só que o problema pede para você calcular a diferença entre essas acelerações. A diferença é A2 menos A1. A1 está aqui, A2 está aqui. Então, vai ficar 0,8 menos 0,5. A diferença nessas acelerações é de 0,3 metros por segundo ao quadrado. Opção correta, portanto, letra B. Está aqui a diferença entre as acelerações de frenagem. Tá bom? Vamos para o problema de número 4. São só 5 problemas, tem mais o 4 e, salvo engano, o 7, e a gente conclui a aula. É uma questão aqui de Goiás, do Instituto Federal IFG, Instituto Federal de Goiás. Tem o Instituto Federal Goiano, o Instituto Federal de Goiás. Esse é IFG, ó, tem o IFG, né? Diz assim o problema do Instituto Federal. Um motorista trafega em seu veículo em uma via de mão única
a uma velocidade constante de 9 km por hora. Tá bom? Ao passar por um posto da polícia, o agente de trânsito percebe que o motorista desrespeitou a velocidade máxima permitida na via, certo? Após 4,8 segundos do instante da passagem do veículo, o agente de trânsito parte em seu veículo atrás do infrator. Então, ele estava lá parado e 4,8 segundos foi o tempo de resposta dele. Durante a perseguição, o agente de trânsito imprime em seu veículo uma aceleração constante, portanto, um movimento uniformemente variado, de 10 metros por segundo ao quadrado, até alcançar o infrator. Ponto. Assinale a resposta que representa a distância percorrida pelo agente de trânsito até alcançar o infrator. Então, a gente quer descobrir a distância percorrida pelo guarda de trânsito até alcançar o infrator. A resposta era um pouco grande, eu tirei um print, mas vai dar para a gente ler aqui. Primeiro, toma nota dos dados e desenha o problema. Lembra que eu brinco que para ser físico basta saber ler e desenhar? Então, ilustra o problema quando ele parecer abstrato. Então, vai ficar assim. Velocidade inicial, ou velocidade 1, eu chamei assim, velocidade 1 é a velocidade do infrator, 90 km por hora, se você converte para metros por segundo, divide por 3,6, dá 24 metros por segundo. A aceleração do agente de trânsito, do agente da polícia, perdão, eu chamei de A2, 10 metros por segundo ao quadrado. O que acontece? Eu vou supor o início de tudo lá onde o guarda estava parado. Então, a distância entre o guarda, que eu ilustrei de vermelho aqui, e o infrator é de 4,8 segundos. Porque ele passou pelo guarda e depois de 4,8 segundos o guarda vai começar a andar para pegar o infrator. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? Vamos escrever o que eu quero. Na verdade, vamos entender o que o problema quer. O problema quer descobrir o quanto o guarda percorreu para alcançar o infrator. Vocês concordam que quando dois carros se encontram, as suas posições são iguais, né? Então, vão estar lado a lado. Então, se você supor uma reta, as posições finais serão iguais. Então, o S1 do infrator vai ser igual ao S2 do agente da polícia. Então, o que acontece? Você vai ter que escrever, para isso, duas equações horárias. Serão duas equações horárias diferentes, porque o infrator anda com velocidade constante, então ele está em movimento retilíneo uniforme. Já o guarda tem aceleração, tem uma aceleração constante. Perdão. Tem uma aceleração constante, portanto, no caso dele, se trata de um movimento uniformemente variado. Então, vai ser uma equação do sorvete para o infrator e uma equação do sorvetão para o agente de trânsito. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Então, o espaço inicial percorrido pelo infrator, até aqui, ó, vai ser o quê? S igual a S0 mais VT. Como eu estou supondo que ele é o início da trajetória, a posição inicial é zero. Então, vai ficar assim. 25, que é a velocidade dele, vezes o tempo. Tá bom? Então, o tempo é de 4,8 segundos. 25 vezes 4,8, 120 metros é a posição do infrator quando o guarda começa a andar. Então, eu posso reescrever de novo a equação do sorvete tendo a posição inicial. Vai ficar assim. A posição final do infrator vai ser a posição inicial dele, quando começa o movimento do guarda, que ele vai ter andado 120 metros. Descobri que esse trecho aqui vale 120 metros. Mais 25, que é a velocidade dele, vezes tempo. Então, está aqui escrito, eu chamei de equação 1, guarda ela aí. Equação de número 1. E eu vou igualar ela depois com a equação de número 2, que é a equação do guarda, para mostrar onde ele se encontra. Beleza. Então, guarda isso aqui e vamos olhar agora para a viatura. Para a viatura, se trata, como eu disse, de um movimento uniformemente variado. Então, a equação não é mais a equação do S igual a S0 mais VT, mas sim a equação do S igual a S0 mais V0T mais um meio de AT quadrado, porque o guarda na viatura tem aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, o que acontece? Supondo que ele sai do zero, então esse zero é zero, ele estava com velocidade inicial zero, porque ele estava parado,
vai sobrar só esse termo aqui, ó. Esse termo, 0 vezes t vai dar 0, esse aqui é 0, sobra 1 meio de at quadrado. Pronto. Muito simples. Quanto vale a aceleração? Vale 10. Substitui aqui, ó, 10. 10 vezes meio dá 5. Você tem que a equação horária do S2 aqui, tá bom? A equação horária da viatura é 5 vezes t quadrado. Pronto. Basta igualar essa equação com essa equação, que você vai obter o instante em que eles se encontram, tá bom? E pegando esse instante eu posso substituir em qualquer uma das duas equações e eu sei o quanto foi percorrido. Na verdade, eu substituo na equação da viatura, né? Beleza. Aí vai ter uma tretinha, porque vocês estão vendo que tem um quadrado aqui, né? Isso vai virar uma função de segundo grau e para resolver uma função de segundo grau você usa Bhaskara, o que foi feito aqui. Então, igualando as duas equações, você vai ficar assim, ó, 120 mais 25t é igual a 5 vezes t quadrado, que é essa outra equação. É esse pedaço igual a esse pedaço. Vamos resolver. Como é que resolve? Passei esse, vamos passar tudo para um lado, então vai menos 25, menos 120. Menos 25t, menos 120, tudo igual a zero. Tem como simplificar isso aqui, ó. Divide todo mundo por 5 para ver. 5 dividido por 5 dá 1, fica t quadrado. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. 120 por 5 dá 24. 0 por 5 dá 0. Então, eu posso reescrever de maneira mais simplificada a minha equação desse jeito. Se trata, portanto, de uma equação de segundo grau, ó, o expoente ali. Então, você tem que usar um Bhaskara para descobrir qual que foi esse tempo. Então, foi o que eu fiz. Bhaskara me diz que o seu x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Foi o que eu fiz. Ó. Então, vai ficar aqui t é igual a menos b, que é menos 5. Então, menos 5, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes a, que vale 1, a vezes c, que é menos 24. Então, vai ficar assim, ó, 5 ao quadrado, 25, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 24 vai dar um valor que somado menos vezes menos mais, vai somar com 25, vai dar 121. Menos vezes menos aqui vai dar mais, portanto fica 5 e 2 vezes 1 é 2. Então, você vai ter duas respostas possíveis. 5 mais ou menos raiz de 21 sobre 2. Então, primeiro a gente vai fazer para o mais. Vai ficar 5 raiz de 121, perdão, é 11. Então, vamos fazer primeiro, vou chamar de telinha, para a soma. 5 mais 11 é 16. 16 por 2, 8 segundos. O T2, vocês vão ver que vai dar uma contradição. Por isso que eu vou usar só o T linha, não o T duas linhas. Então, vai ficar 5 vezes... fica 5 menos 11, que dá menos 6 sobre 2. Vai dar menos 3 segundos. Como a gente sabe que não existe tempo negativo, eu vou usar apenas o t igual a 8 segundos. A gente vai pegar esse t igual a 8 segundos e substituir aqui. 8 ao quadrado, vezes 8, 64, vezes 5, vai dar a nossa resposta. Foi o que eu fiz aqui. Basta substituir o instante em que eles se encontram para você descobrir o quanto o carro a viatura da polícia se deslocou. Então, volta para a equação lá que a gente tinha obtido anteriormente para a posição da viatura, que é essa aqui. S é igual a 5 vezes t ao quadrado, onde t vale 8, que a gente descobriu fazendo o Bhaskara lá, tá bom? Então, vai ficar assim, 8 ao quadrado, 64, 64 vezes 5, 320. Então, o espaço percorrido pela viatura foi de 320 metros, por opção correta, letra A, tá bom? Era um problema, concordo, que complexo, tá bom? Um pouquinho difícil. E a última questão para a gente encerrar essa aula é a questão de número 7 da Mackenzie de São Paulo. Diz assim, um atleta muito veloz mantém em uma corrida de 100 metros uma aceleração constante de 5, metros por segundo ao quadrado. Aceleração. Durante 2 segundos. Durante os 2 segundos iniciais, ele está nessa configuração, mantém essa aceleração. E no percurso restante, sua velocidade permanece constante, né? Ele para de acelerar. O tempo total para percorrer os 100 metros é d. Então, ó, a única coisa que você sabe é que ele tem que percorrer 100 metros e durante 2 segundos ele se acelerou com essa aceleração e depois ficou com velocidade constante. Então, eu quero descobrir o tempo total para ele percorrer os 100 metros da sua corrida. Tá bom? Vamos ver como resolve isso.
Primeira coisa, anota os dados. Você sabe que a distância que você quer percorrer total é de 100 metros, que a aceleração inicial, eu chamei de A1, do atleta é de 5 metros por segundo e que o tempo T1 que ele faz esses 5 metros por segundo é de 2 segundos, tá bom? Por segundo ao quadrado é de 2 segundos. Então, inicialmente, para descobrir, eu vou descobrir a velocidade final do atleta. Então, você usa a equação da velocidade, como se trata de um movimento uniformemente acelerado, a equação da velocidade é dada por essa expressão. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então, a velocidade final, a velocidade inicial é zero, porque ele parte do repouso. Esse termo é zero, sobra a t, onde a vale 5 e t vale 2. Então, a velocidade final do atleta após 2 segundos é de 10 metros por segundo, tá bom? Então, depois de ele acelera, ó, por 2 segundos, nesse trechinho de 2 segundos ele acelerou. Depois desses 2 segundos, ele vai andar sempre com essa velocidade. Essa velocidade não vai mudar mais, até preencher os 100 metros, tá bom? Guarda essa informação que ela vai ser usada aqui, ó. Ela vai ser útil aqui. Ela é a velocidade final do atleta. Ela vai ser útil em algum momento. Então, agora vamos descobrir o espaço percorrido no primeiro trecho, nesse trecho aqui de 5 segundos. De 2 segundos, quando ele estava acelerado. Então, como se trata de um movimento com aceleração, você tem que usar a equação de sorvetão, né? Posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais 1 meio de AT quadrado. Certo? Então, qual vai ser a posição do atleta depois de 2 segundos? É isso que eu quero descobrir. Posição inicial, zero. Estamos supondo que ele largou da linha, lá de largada onde está o marco zero. Sua velocidade inicial era zero. Sobrou 1 meio da aceleração ao quadrado. A aceleração vale 5 ali, ó. 5 dividido por 2 dá 2,5 e o tempo é 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2,5, 10 metros. Então, já descobri que no primeiro trecho, o sujeito andou 10 metros, tá bom? Vamos agora, portanto, calcular o tempo que o atleta, o que o problema pede mesmo? O tempo total, né? Que ele gasta para percorrer todo o percurso. Então, o tempo T1 já está dado, então ele gasta 2 segundos. O que eu tenho que fazer agora é descobrir o tempo T2, tá bom? Sabendo essa velocidade aqui, por isso que eu calculo essa velocidade. Vamos agora descobrir o tempo T2. Eu fiz tudo isso aqui para usar nessa equação para descobrir o tempo delta T2, porque o delta T1 vale 2 segundos. Depois eu vou somar esses tempos e descobrir o tempo total. Beleza, fica assim, ó. A equação da velocidade média é delta S sobre delta T, certo? Aqui agora se trata de um movimento uniforme, tá bom? Movimento retilíneo uniforme, porque a partir dos 2 segundos ele fica com velocidade constante. Então vai ser assim. Isso vai implicar que a velocidade é igual a ΔE sobre ΔT, tá bom? ΔS é o espaço percorrido. Então, qual é o espaço que eu quero percorrer? 100 metros. O espaço que eu estava inicial após os 2 segundos, posição de 10 metros após 2 segundos. Então, S final menos S inicial dividido pela minha velocidade. Eu troquei aqui. O ΔT quadrado passa multiplicando e o V passa dividindo, porque eu quero descobrir o tempo e não a velocidade, porque a velocidade eu já tenho. Então, tá aqui 10 metros por segundo. 100 menos 10 dá 90, daí, e dividido por 10 corta 0, dá 9 segundos. Então, ele leva 2 segundos acelerando e depois leva mais 9 segundos para cumprir os 100 metros. Pronto, acabou o seu problema. O tempo total será, portanto, ΔT, que é ΔT1, 2 segundos, mais ΔT2. Ele leva 2 segundos acelerando e depois mais 9 segundos com velocidade constante para preencher os 100 metros. Ele anda 10 metros em 2 segundos e 90 metros em 9 segundos, tá bom? Então, ΔT1 mais ΔT2, 2 mais 9. 2 mais 9, 11 segundos. A opção correta, letra C, 11 segundos, tá bom? Era um problema também um pouquinho elaborado, que exigia de vocês um pensamento bem afinado, mas está aí solucionado para vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Bons estudos durante a quarentena. Fiquem em casa se puderem. Um forte abraço a todos e até a próxima.